Você deixaria seu filho brincar sozinho na calçada se soubesse que um cão furioso escapou da casa ao lado? Era um pouco mais de 5 da tarde, em um bairro simples de Duque de Caxias, quando o silêncio de uma rua pacata foi rasgado por gritos agudos de desespero. Letícia, de apenas 8 anos, estava sentada desenhando com giz colorido no chão quente da calçada, quando ouviu um rosnado baixo vindo de trás dela. Ao virar-se, viu um pitbull branco, grande, com os olhos azuis vidrados e uma mancha preta cobrindo um dos olhos, vindo em disparada, dentes à mostra, espuma nos cantos da boca, como se estivesse fora de si. A mãe de Letícia, que havia entrado por 1 minuto para pegar um copo d'água, gritou seu nome da janela com o coração na boca, mas não havia mais tempo. A menina caiu para trás tentando se afastar, o giz voando das mãos, os joelhos ralados no asfalto, a boca aberta num grito preso de pavor. O pitbull já estava a poucos metros. O que aconteceu nos segundos seguintes, ninguém na rua jamais esqueceria. O portão da casa ao lado se abriu com um estrondo, batendo na parede de concreto. De lá saiu Thor, o Rottweiler da família Batista, um cão conhecido no bairro tanto pelo tamanho intimidador quanto pelo temperamento calmo. Era velho, já com alguns pelos cinzentos no focinho, mas ainda caminhava com firmeza, peito largo e cabeça erguida. Ninguém nunca tinha visto Thor correr. Ninguém nunca o tinha visto bravo. Até agora. Os olhos de Thor se fixaram imediatamente na cena. Letícia caída no chão, as mãos apoiadas nos cotovelos, tentando recuar com os pés, enquanto o pitbull branco acelerava na sua direção como uma flecha. O rosnado do animal parecia engolir o ar. Mas num rompante instintivo, Thor pulou do seu quintal, atravessou a calçada e se jogou entre Letícia e o agressor num movimento seco e preciso, como se seu corpo soubesse exatamente o que fazer, mesmo antes da mente entender. O impacto foi brutal. Thor bateu de frente com o pitbull, fazendo os dois rolarem pela rua num emaranhado de patas, dentes e músculos tensos. O barulho foi como um trovão rasgando o chão. Latidos, grunhidos, unhas raspando no asfalto. Letícia gritou, dessa vez com força, um grito de puro terror que atravessou os muros da vizinhança. A mãe dela saiu correndo pela porta da frente, descalça, os olhos arregalados e os braços estendidos. "Minha filha!" Ela berrava, sem saber se corria ou se congelava ali mesmo. Thor estava por cima, prendendo o pitbull com o peso do corpo. O outro cão tentava morder, girar, se libertar, mas Thor o mantinha cravado no chão. Os dois rosnavam, espumavam, e mesmo com o esforço de segurar o outro, Thor não deixava de se posicionar entre ele e a menina caída atrás. Letícia estava deitada, tremendo, com os olhos presos naquela cena. Seu joelho estava sangrando e uma das mãos arranhada. Ela tentou engatinhar para trás, mas seu corpo não respondia. O medo a mantinha ancorada ao chão. Foi nesse instante que o portão de outra casa se abriu e seu Antônio, dono do pitbull, apareceu com uma corrente na mão e a respiração curta. "Zeus, Zeus, volta aqui agora!" Ele gritava, mas o cão não obedecia. Estava cego de fúria. O vizinho correu em direção à briga, mas parou ao ver os dois cães. Era perigoso se meter. Um passo em falso e ele também poderia ser atacado. Enquanto isso, a mãe de Letícia conseguiu chegar até a filha e puxá-la pelos braços, abraçando-a com força. Chorava e balançava a menina no colo, sussurrando: "Tá tudo bem, minha filha. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui." Thor e Zeus ainda rolavam pelo chão, mas agora a vantagem era clara. Thor era maior, mais pesado e parecia lutar não por instinto, mas por missão. Cada vez que o pitbull tentava se soltar, ele cravava os dentes na pele do outro com precisão. Não para matar, mas para controlar. Era uma força guiada, quase racional. Seu Antônio aproveitou a brecha quando os dois cães se afastaram por 1 segundo. Jogou a corrente no pescoço de Zeus e puxou com força,
arrastando o pitbull para trás. Zeus ainda rosnava, relutante, mas já estava cansado. Thor não avançou. Ele ficou parado, arfando pesado, mas com os olhos ainda atentos. Observava o outro cão sendo contido como quem só aceitaria o fim quando tivesse certeza de que Letícia estava segura. A rua estava cheia de gente agora. Moradores saíam de suas casas, celulares na mão, alguns gritando, outros filmando. Dona Lúcia, da casa 37, chamava por ajuda médica. Uma moça mais jovem corria com um balde de água na direção de Thor, que tremia, o peito subindo e descendo com violência. "Ele está machucado", ela gritava, já jogando água na lateral do corpo do Rottweiler. Thor soltou um pequeno gemido, quase imperceptível. Havia um corte no seu pescoço, outro perto da barriga. Nada letal, mas o bastante para fazê-lo cambalear ao dar 2 passos para trás. Letícia, ainda no colo da mãe, viu quando Thor olhou para ela pela primeira vez. Não havia agressividade, nem dor, só calma. "Ele salvou minha filha", sussurrou a mãe, agora em lágrimas. Seu Antônio já havia amarrado Zeus a um poste e ligava para o veterinário. Ele estava constrangido, envergonhado e evitava os olhares ao redor. "Eu não sei como ele fugiu. Juro por Deus que o portão estava trancado", murmurava. Um rapaz da rua se abaixou ao lado de Thor e começou a acariciar seu dorso com cuidado. "Tá tudo bem, grandão. Você foi um herói hoje, um verdadeiro herói." A ambulância chegou poucos minutos depois. Os paramédicos examinaram Letícia, constataram que os ferimentos eram leves, mas o estado de choque era evidente. A menina não falava, apenas apertava a mão da mãe e olhava, de vez em quando, para o cachorro deitado ali, cansado, mas em paz. Thor foi levado por um vizinho até a clínica veterinária do bairro. Precisaria de pontos e observação. Mas os moradores já se mobilizavam para fazer uma vaquinha para pagar os custos. Era o mínimo depois do que ele tinha feito. No dia seguinte, a história já estava em todas as redes sociais locais. "Rottweiler, herói, salva menina de ataque", diziam as manchetes improvisadas nos posts. A foto de Thor com a língua de fora e o curativo no pescoço se espalhava como símbolo de coragem e lealdade. Letícia acordou mais tarde naquela manhã. Dormiu com a mãe ao lado. Quando foi até a cozinha, havia flores na porta da casa. Cartas. Uma delas desenhada por uma criança da rua. "Obrigado, Thor. Você é o nosso guardião." A menina pegou o desenho, sorriu pela primeira vez desde o susto e disse baixinho para a mãe: "Ele me olhou, mamãe, e eu sabia que ele ia me salvar." A mãe ajoelhou e abraçou a filha. Lá fora, os vizinhos passavam mais devagar em frente à casa, respeitando o silêncio de quem sabia que por pouco, muito pouco, aquela história teria terminado de outro jeito. Mas não terminou, porque Thor fez uma escolha, e nessa escolha, uma vida foi protegida. 4 dias depois, Thor já estava em casa. Os pontos no pescoço e na barriga ainda exigiam cuidado, mas ele andava de um lado para o outro no quintal como se nada tivesse acontecido. A única diferença era o movimento constante no portão. A cada hora, alguém diferente aparecia com um saquinho de ração, um brinquedo novo ou apenas para ver o cachorro que virou herói. Dona Neide, dona de Thor, tentava manter as visitas sob controle, mas já era tarde. O nome dele havia corrido a cidade inteira. Letícia vinha todos os dias. Na primeira vez, estava tímida, ainda com os joelhos arranhados e a mão com gaze. Carregava um desenho nas mãos. Ela mesma havia feito. Era uma cena dela sorrindo ao lado de Thor, com o pitbull branco desenhado como um borrão preto ao fundo. "Eu fiz isso para ele, porque ele me salvou", disse, entregando a Dona Neide. Thor olhou para a menina e, mesmo deitado, balançou levemente o rabo. Ainda estava se recuperando, mas aquela visita parecia fazer bem. Letícia se aproximou com cuidado e sentou no chão perto dele. Pela primeira vez desde o ataque, ela falou sobre o que sentiu.
Eu não consegui gritar no começo. Eu fiquei travada. Eu achei que ia morrer, mãe. Mas aí o Thor apareceu. E parecia que ele me conhecia. Parecia que ele já sabia o que tinha que fazer. A mãe dela chorou de novo ali mesmo, mas em silêncio. Era difícil até imaginar tudo o que poderia ter acontecido. A família inteira estava em choque nos dias seguintes ao ataque, mas também grata por estar vivendo uma história com final diferente da maioria que se vê nos noticiários. Na escola, Letícia foi recebida como se voltasse de uma batalha. Professores a acolheram com cuidado, colegas queriam saber de tudo, mas foi na aula de redação que ela contou a história do jeito mais poderoso. Meu amigo Thor me salvou, era o título. E nas linhas que seguiam, ela descrevia tudo: o barulho, o medo, o cheiro do chão e a sensação de estar protegida mesmo sem saber por quê. A professora ficou em silêncio depois de ler. Pediu permissão para ler em voz alta para a turma. E quando terminou, uma colega de sala perguntou: "Mas você não tem medo de cachorro agora?" Letícia pensou por um tempo e respondeu com firmeza: "Não, eu só tenho medo do que fazem com eles." A frase virou comentário entre os pais e professores, porque era mais do que sobre Thor ou o Pitbull. Era sobre o que cada um planta em um animal, ou em uma criança, e o que cada um colhe disso. Enquanto isso, o caso do ataque foi registrado na delegacia local. Seu Antônio, dono do Pitbull, prestou depoimento e se mostrou cooperativo. Disse que Zeus nunca havia dado sinais de agressividade assim, mas que assumia a responsabilidade. O que chamou atenção, no entanto, foi o histórico de Zeus. 2 denúncias anteriores de comportamento agressivo haviam sido feitas por vizinhos, uma delas arquivada sem apuração. Ninguém quis bater de frente com Antônio antes. Era conhecido no bairro como Grosseirão, embora nunca tivesse causado grandes problemas. Mas agora não dava mais para ignorar. Uma audiência foi marcada. O caso tomava outro rumo. Mais do que um ataque, era uma questão de negligência. Thor poderia ter morrido, Letícia também, e isso tudo, segundo o delegado, podia ter sido evitado. No tribunal, a mãe de Letícia foi ouvida. Deu seu depoimento emocionada. Quando perguntaram se queria processar Antônio, ela hesitou por um momento e respondeu: "Eu não quero dinheiro. Eu só quero que nenhum outro filho corra esse risco. Que nenhum outro cachorro precise se machucar para salvar uma criança." Foi aplaudida discretamente, até pelos que deveriam manter a imparcialidade. No fim do julgamento, a decisão foi clara. Zeus seria encaminhado para reabilitação comportamental num centro de cuidados especializado, e Antônio teria que responder por omissão de responsabilidade com animais. No bairro, a história já virara símbolo. Uma loja de ração do centro fez uma campanha com a imagem de Thor: "Proteja quem te protege." A vaquinha feita para custear os cuidados dele ultrapassou o valor necessário em poucos dias. O restante foi usado para doar coleiras, correntes de segurança e casinhas para cães de rua em Duque de Caxias. E então veio o convite. A prefeitura queria homenagear Thor com uma medalha simbólica de bravura animal. Um evento simples, mas carregado de emoção. No dia marcado, dezenas de pessoas se reuniram na praça da cidade. Crianças seguravam cartazes com desenhos. Adultos tiravam fotos. Thor chegou de coleira nova, com uma bandana vermelha no pescoço e andar calmo. Letícia andava ao lado dele com uma camiseta onde se lia: "Meu herói tem 4 patas." Quando subiram ao palco montado em frente à biblioteca pública, Letícia pediu o microfone. Falou devagar, com a voz fraca, mas firme. "Eu tô viva porque alguém escolheu cuidar de um cachorro. Alguém escolheu amar ele, ensinar ele. E esse cachorro escolheu me salvar. Então não foi só o Thor, foi quem acreditou nele. Obrigada." Dona Neide, emocionada, abraçou a menina. Depois do evento, Thor dormiu o resto do dia exausto do movimento. Mas era um cansaço bom. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas não o olhavam com medo.
O Rottweiler deixou de ser apenas o cachorro grande da casa 45. Agora ele era Thor, o protetor. E Letícia seguiu visitando-o todas as semanas. Às vezes só para ficar sentada ao lado dele, às vezes para ler livros em voz alta, como se soubesse que ele entendia cada palavra. Algumas histórias não precisam de final feliz, só precisam ser contadas. Mas essa teve ambos, e se você acredita que coragem, cuidado e compaixão devem ser celebrados, inscreva-se agora no canal, porque histórias assim não são ficção, são reais e precisam de vozes como a sua para irem mais longe.